Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Raciocínio Lógico para Concursos Públicos. O tema da aula de hoje é conectivos lógicos. Galera, na aula passada, nós falamos sobre as proposições simples. E eu apresentei para vocês os conectivos lógicos, que são elementos utilizados para unir essas proposições simples, transformando-as em proposições compostas. Se você está iniciando o estudo do raciocínio lógico e você perdeu a nossa primeira videoaula, eu aconselho a você pausar esse vídeo, assistir a primeira videoaula. Eu vou deixar o card aqui no canto superior para que você possa acompanhar e aí retornar para essa aula. Porque o curso é sequencial, ele é cumulativo. Vocês irão ver que, à medida que as aulas forem acontecendo, nós iremos sempre resgatando conteúdos, conceitos vistos nas aulas anteriores. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos estudar de forma detalhada todos esses conectivos lógicos. Qual é a sua simbologia? Qual é a sua nomenclatura? Como é que a gente lê esses conectivos nas frases? Qual é a estrutura lógica desses conectivos? Tudo bem? Para que a gente possa entender tudo isso de forma resumida, de forma prática, de forma objetiva, eu preparei uma tabela para vocês. Essa tabela traz 5 informações essenciais para o estudo de cada um dos conectivos. Ela traz o nome do conectivo, a simbologia, a nomenclatura, qual a estrutura lógica em que esse conectivo se insere e como é que nós lemos, como é que nós pronunciamos essa estrutura lógica. Então vejam, o primeiro conectivo é o conectivo I, que possui essa simbologia. Ele é chamado de conjunção, possui essa estrutura lógica, essa é a linguagem formal. E essa linguagem formal é lida como sendo P e Q. Tudo bem? Tranquilo, né? O conectivo OU possui essa simbologia. A nomenclatura é a disjunção. Ou seja, o conectivo OU, no raciocínio lógico, é chamado de disjunção. A disjunção possui essa estrutura lógica, que é pronunciada P ou Q. O próximo conectivo é o cientão. A simbologia do cientão é essa seta em sentido único, da esquerda para a direita. A sua nomenclatura é a condicional. É representada por P, setinha, Q. E nós pronunciamos essa estrutura como sendo se P, então Q. É possível também que os exercícios tragam a leitura de se P, então Q, como sendo P implica que. Certo? Tudo bem? Nós temos essas duas formas de se pronunciar a condicional. Beleza? Próximo conectivo, galera. O conectivo se e somente se. Esse conectivo possui uma simbologia também de uma seta,
porém em sentido duplo. O conectivo se e somente se é chamado de bicondicional. Possui essa estrutura lógica que é pronunciada como sendo P se e somente se que. Tudo bem? Para finalizar, nós temos o conectivo ou, mas não ambos. A simbologia desse conectivo é essa daqui, como se fosse um V sublinhado. Nós chamamos o conectivo ou como sendo a disjunção exclusiva. Essa é a sua estrutura lógica. E nós podemos ler essa estrutura como sendo ou P ou Q, mas não ambos. Aqui eu quero fazer um comentário em que sentido? O conectivo propriamente dito é o ou, tudo bem? Algumas frases, algumas sentenças trazem ou P ou Q, mas não ambos. Outras trazem apenas ou P ou Q. Ambas as formas são equivalentes. O que caracteriza a disjunção exclusiva é o ou. Beleza? Tudo bem? Galera, alguns autores, algumas apostilas, eu já vi, gostam de trazer um sexto elemento como sendo um conectivo. O conectivo negação. Particularmente, eu acho melhor chamar o não, a negação, de operador lógico. Por quê? Porque a negação, elas podem aparecer sem problema algum nas proposições simples. E negar uma proposição simples não a torna uma proposição composta. Tá certo? Então, eu acho melhor organizar as ideias dessa forma. Eu entendo melhor e falo assim porque eu acredito que eu consigo passar para as pessoas essa ideia de uma forma mais organizada. Então, nós temos um sexto elemento, que é a negação. É o operador lógico não. Esse operador lógico, ele tem duas formas de ser representado. Ou o tio, ou essa cantoneira. Tudo bem? Ambas as formas representam o símbolo do não. A negação de uma proposição. Essa é a sua representação lógica. E nós lemos essa representação como sendo não P. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, né? Professor, beleza. Entendi. Você poderia dar alguns exemplos para que a gente pudesse ver isso melhor? Claro, galera. Vamos ver alguns exemplos para concatenar essas ideias que nós vimos até agora antes de irmos para o primeiro exercício. Beleza? Vamos lá. Vejam, o primeiro exemplo é um exemplo da conjunção. Lá nos exemplos que nós vimos na primeira aula e que eu trouxe no início desta aula, nós tínhamos a sentença composta: o Brasil está na América do Sul e os Estados Unidos estão na América do Norte. Essa proposição composta é o que nós chamamos conjunção, porque o conectivo é o i. Percebam, a proposição composta é formada por duas proposições simples, que eu chamei de P e Q. A proposição P, o Brasil está na América do Sul. A proposição Q,
Os Estados Unidos estão na América do Norte. Como é que nós podemos representar essa conjunção? Nós podemos representar como sendo P e Q. Tudo bem? Tranquilo, né? Próximo exemplo. Disjunção. Galera, a disjunção também pode ser dita disjunção exclusiva. Lá do estudo das conjunções, no nosso tão amado e querido português, quando nós estamos estudando as conjunções aditivas, nós vemos que a conjunção ou, ela dá a ideia de que, quando nós temos a frase João passará no concurso ou Maria será promovida, nós temos três possibilidades para essa frase. Possa ser que apenas João passe no concurso, possa ser que apenas Maria seja promovida, mas nada impede que João passe no concurso e Maria seja promovida. Por isso que a disjunção pode ser chamada também de disjunção inclusiva. Porque eu posso ter um ou outro, mas nada impede que eu tenha os dois. Tudo bem? Então, veja. No nosso exemplo de disjunção, nós também temos duas proposições simples, que eu chamei de R e S. João passará no concurso e Maria será promovida. E nós podemos representar essa disjunção numa linguagem lógica. Qual é a linguagem lógica? É essa daqui, R ou S. Beleza, pessoal? Próximo exemplo. Condicional. Galera, nós temos a frase: se chover amanhã de manhã, então será um dia frio. Nessa proposição composta, nós temos duas proposições simples. A proposição T, vai chover amanhã de manhã, e a proposição U, amanhã será um dia frio. Como é que nós podemos representar essa proposição composta? Nós podemos representar através da seguinte simbologia. Se T, então U. Ou podemos ler também essa linguagem como sendo T implica U. Beleza? Próximo exemplo. Bicondicional. Vejam. Na proposição serei feliz se e somente se passar no concurso, temos duas proposições simples, que eu chamei de A e B. Proposição A, serei feliz. Proposição B, passarei no concurso. Nós podemos representar essa sentença composta como sendo A, se e somente se, B, onde o conectivo se e somente se é representado pela seta de duplo sentido. Beleza, pessoal? Galera, estou dando esses exemplos porque eu quero ir do básico ao avançado com vocês. Eu quero que uma pessoa que nunca estudou raciocínio lógico possa pegar o nosso curso até o dia da prova para conseguir fazer uma excelente prova de raciocínio lógico. Porém, eu quero também, através dos exercícios e, claro, da teoria, que uma pessoa que já estuda possa acompanhar também as nossas videoaulas e nossas videoaulas possam acrescentar conhecimento a essa pessoa. Tudo bem? Por isso que eu estou dando esses exemplos, porque lá na frente eu vou poder falar as coisas e ficar confortável por saber que vocês já tiveram a posse das informações. Tudo bem? Vamos lá. Quinto exemplo. Disjunção exclusiva. Vejam. No exemplo, ou faremos uma viagem, ou compraremos um carro, mas não ambos, nós temos
duas proposições simples. Proposição W, faremos uma viagem. Proposição Z, compraremos um carro. Como é que nós podemos representar de forma lógica essa proposição? Podemos representar como sendo ou W ou Z, mas não ambos. Ou simplesmente eu posso falar ou W ou Z. Por que que isso daqui é chamada de disjunção exclusiva? É porque na disjunção exclusiva ou vai acontecer uma coisa ou vai acontecer outra. Diferente da disjunção inclusiva, que nós poderíamos ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá certo? Então, o que caracteriza a disjunção exclusiva é que vai acontecer ou uma viagem ou comprar um carro. Mas fazer a viagem e comprar o carro ao mesmo tempo não pode acontecer. Beleza? Para fechar, pessoal, veremos exemplos de negações. Olhe só que interessante. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Peguem a frase que eu representei por Y. O Brasil é um país de dimensões continentais. Se nós negarmos a proposição Y, que nós podemos representar com esse tio Y, negar o Brasil é um país de dimensões continentais é dizer o Brasil não é um país de dimensões continentais. Beleza, professor. O que é que tem de sofisticado nisso? Nada. Porém, eu quero dizer a vocês que nem sempre uma proposição vir com o símbolo de negação significa que na proposição escrita a palavra não estará escrita. Como assim, professor? Vamos pegar a proposição K. A proposição K é: um automóvel novo não é barato. Então, se nós negarmos K, dizer que um automóvel novo não é barato é dizer que um automóvel novo é barato. Então, percebam, a simbologia do não está em uma frase não significa necessariamente que na frase vai ter a palavra não escrita. Aqui nós temos. Mas aqui eu tenho a negação de uma proposição e na escrita dessa proposição não tem a palavra não. Tudo bem? Tranquilo? Isso é muito importante, pessoal, na resolução de exercícios. Nós veremos. Beleza, professor. Tranquilo. Estou entendendo. Ótimo, galera. Vamos prosseguir. Professor, então aquela tabela que você mostrou no início dessa aula, ela, pelo jeito, realmente é importante, né? É, galera. É importante demais. Se fosse vocês, eu tirava um print dessa tela e colocava de papel de parede do celular. De tão importante que essa tabela é. A princípio, eu vou deixar na descrição das nossas videoaulas os slides em formato de PDF, para que você tenha acesso a todo o curso em PDF. Tudo bem? Vamos exercitar? Vamos ver como é que isso é cobrado nas provas? Questão na tela. Exercício cobrado no concurso público da Prefeitura de Gramado, no Rio Grande do Sul, para o cargo de advogado.
A alternativa que apresenta uma proposição composta com a presença do conectivo condicional é... Galera, a condicional tem duas formas de ser representada. Ou ela é representada na linguagem escrita pelo se então, ou ela é representada na linguagem lógica através da setinha de sentido único. Dentre as alternativas, qual é a que tem se então? Professor, estou olhando aqui a letra D. Se Mário tem febre, então deve permanecer internado por 48 horas. É ela a resposta? Sim, galera. É ela a resposta. Se falou em condicional, ou você vai olhar para a linguagem escrita, se então, ou vai olhar para a linguagem lógica da setinha. Só isso. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, questão número 1, gabarito, letra D. Vamos ver outro exercício. Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, para o cargo de técnico em informática. Na proposição, eu estudo, mas não consigo passar na prova. O conectivo lógico é: professor, eu não vi o conectivo mais naquela tabela. Você disse que era uma tabela resumida, que ia ter todos os conectivos. Galera, essa questão é muito interessante. E eu vi diversas bancas, em diversos concursos, cobrar esse raciocínio. Vejam, lá no estudo das conjunções em português, o mas, a depender da situação, ele pode assumir uma conjunção aditiva. Ele pode assumir o valor do i em uma frase. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que vocês percebam que eu estudo, mas não consigo passar na prova. Essa frase tem o mesmo sentido da gente falar eu estudo e não consigo passar na prova. Percebam que o sentido dessas duas frases, com o i e com o mas, é o mesmo. Não há prejuízo de sentido ao trocarmos o mas pelo i. Então, nessa proposição, qual é o conectivo lógico que nós temos? Se o conectivo lógico é o i é a conjunção, galera. É a letra B. Percebam que não é possível que nós tenhamos a ideia da disjunção inclusiva, do ou. Porque por mais que o ou dê a possibilidade das duas coisas acontecerem, não necessariamente as duas coisas vão acontecer. Possa ser que eu tenha uma ou tenha outra. Disjunção exclusiva, em hipótese alguma. Eu não tenho ou na proposição. Condicional, nem se fala. Não tem se, então. E a bicondicional, professor, essa daí, não. Não tem se, somente se. Então, essa questão é bem interessante. E ela é bastante cobrada nas provas. Quando nós tivermos uma quantidade boa de teoria, nós faremos aulas específicas de exercícios. Quero fazer 2 ou 3 aulas de exercício. E nós veremos mais questões desse estilo. Tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos prosseguir. Galera, quando eu conceituei proposições compostas,
Eu disse para vocês que elas nada mais eram do que a união de duas ou mais proposições simples, em que essa união era feita através da utilização de conectivos lógicos. Até este momento, nós fizemos o estudo das proposições compostas formada apenas por duas proposições simples. Nós vimos a conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional, a disjunção exclusiva, em que a proposição antecedente era simples e a proposição consequente também era simples. Mas nós podemos ter perfeitamente a condicional se P e Q, então R. Ou a bicondicional A, se, somente se, B ou R. Nesse exemplo, a proposição antecedente é uma proposição composta. Nesse exemplo aqui, a proposição consequente também é uma proposição composta. Professor, eu posso ter composta na proposição antecedente e na proposição consequente sem problema algum. Nós temos uma conjunção em que a proposição antecedente é a condicional, se P então Q, e a proposição consequente é a disjunção, R ou S. Então, percebam, eu tenho uma conjunção, se P então Q e R ou S, em que a proposição antecedente é uma condicional e a proposição consequente é uma disjunção. Professor, essas palavras que você falou aí, antecedente, consequente, sabe o que é, galera? É porque quando nós fazemos a identificação do conectivo principal, tudo que está à esquerda do conectivo principal é chamado de proposição antecedente, independentemente dela ser simples ou composta. E tudo que está à direita do conectivo principal é chamado de proposição consequente, independentemente dessa proposição ser simples ou composta. Tudo bem? Vamos ver como é que esse assunto é cobrado nas provas. Exercício cobrado no concurso da Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, para o cargo de assistente social em saúde. Vejam, quanto à proposição, se José tem um carro preto e Tatiana é massagista, então todos estão felizes. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Tatiana é massagista, é a proposição consequente. Letra B. José tem um carro preto, é a proposição antecedente. José tem um carro preto é a proposição consequente. A proposição tem um antecedente simples. Todos estão felizes é a proposição consequente. Pessoal, percebam que nessa questão nós temos dois conectivos lógicos. Quais são esses
conectivos. Nós temos a condicional se então e nós temos a conjunção e. Como é que nós podemos iniciar o nosso raciocínio para a resolução desse exercício e descobrir quem é a proposição antecedente e quem é a proposição consequente? O primeiro passo, galera, é fazer a identificação das proposições simples que estão fazendo a composição dessa proposição composta. Percebam que nós temos 3 proposições simples. A proposição P, José tem um carro preto. A proposição Q, Tatiana é massagista. E a proposição R, todos estão felizes. Essa proposição escrita, se José tem um carro preto e Tatiana é massagista, então todos estão felizes. A partir da identificação das proposições simples, nós podemos escrevê-la através de uma linguagem lógica. Nós podemos representar essa proposição como sendo P e Q implica R. Ou, se P e Q, então R. Nós vimos que tudo que está à esquerda do conectivo principal é a proposição antecedente. E tudo que está à direita do conectivo principal é a proposição consequente. Perceba que com esse raciocínio nós conseguimos facilmente resolver o nosso exercício. Por quê? Porque a letra A diz: Tatiana é massagista, é a proposição consequente. A proposição consequente é a letra R. Desculpe, a proposição R. E a proposição R é todos estão felizes. Então a letra A está errada. Mas olhem a letra E. A letra E diz todos estão felizes é a proposição consequente. Exatamente. R está à direita do conectivo principal. Então, ela é a proposição consequente. Por isso, a resposta deste exercício é a letra E de esperança, galera. Tudo bem? Galera, essa é a primeira videoaula de conectivos. Ainda não finalizamos este assunto. Próxima aula, daremos continuidade a este importantíssimo tema dentro do estudo do raciocínio lógico. Se você está gostando das nossas videoaulas, peço a vocês que colaborem com o nosso canal. Deixe um like, deixe um comentário, se ficou alguma dúvida, compartilhe com seus amigos, nos grupos das mais diversas redes sociais. Isso dá uma força imensa ao nosso projeto. Fiquem com Deus e até a próxima aula, galera.